Meu nome é Rúbia Rezende Mesquita, eu nasci no dia 18/10/80 e meu pai se chama Renato Mesquita e minha mãe Sônia Maria Rezende Mesquita. Minha mãe é educadora, minha mãe ela é formada em letras, educação física e hoje aos 65 anos ela está fazendo uma outra faculdade de teologia. E eu fiquei super feliz quando ela me contou, eu falei, nossa mãe, poxa, com 65 anos a senhora voltando a estudar? Ela falou assim comigo, minha filha, a gente nunca pode parar de aprender, porque a vida nunca para de ensinar. E meu pai é contador de histórias, meu pai é mágico, e nas horas vagas ele é dentista. E meu pai é muito brincalhão, é uma pessoa muito carinhosa, assim como minha mãe. Pois é, eu nasci em Lagoa da Prata e quando meus pais se casaram, minha mãe era louca para ter uma filha, uma menina. E depois de um tempo de casado, minha mãe engravidou. E aí um padre muito conhecido da cidade, dos meus pais, foram lá visitar minha mãe. Aí meu pai conta que quando ele olhou a barriga da minha mãe, ele falou assim, olhou, palpou e falou assim, vai ser uma menininha. E minha mãe ficou numa alegria danada, porque a menina era tudo que ela queria. Passado um tempo, minha mãe foi para o hospital e ela voltou com meu primeiro irmão, o Renê. O padre ficou meio sem graça, mas passado um tempo minha mãe engravidou de novo. E o danado do padre foi lá visitar minha mãe. Aí diz meu pai que ele olhou a barriga da minha mãe, examinou, apalpou e falou, agora vai ser uma menininha. Minha mãe ficou assim um pouco na dúvida. Ai, será que eu acredito? Não acredito? Ela ficou pensando assim, ó, padre erra uma vez, mas duas, padre não erra não. Aí minha mãe teve fé, falou, agora vem a minha menininha. Aí minha mãe foi pro hospital e voltou com meu segundo irmão, o Rony. Aí o padre deu uma sumida lá de casa. Passado um tempo, minha mãe engravidou de novo. Quem é que aparece lá em casa? O padre. E aí, ele olhou a barriga da minha mãe, examinou, apalpou e falou, agora vai ser uma menininha. Aí minha mãe ficou um pouco desconfiada. Já tinha errado uma vez, duas, na terceira vez, padre não erra não. E ela teve fé, ela falou, não, agora às vezes, quem sabe, vai ser a tal da menininha. E minha mãe foi pro hospital. E aí voltou com meu terceiro irmão, o Ramon. Aí o padre sumiu, deu uma viagem lá de Lagoa da Prata, melhor assim. E aí, passado um tempo, não tinha nada pra fazer, interior, né? Minha mãe engravidou de novo. E quem que aparece lá em casa? O padre. É verdade essa história. Diz que ele olhou, examinou a barriga da minha mãe e falou, agora vem, eu tenho certeza. Agora vem uma menininha. Aí minha mãe falou, agora não. Agora vem um homem. Não pode, porque eu nasci, eu vou ser mulher para ter filho só homem. E disse que ela foi pro hospital, levou só roupa de menino e falou, não, agora vem um homem. E passado um tempo minha mãe voltou. Aí sim, com a minha primeira irmã, a Renata. Acho que ela estava tão feliz, mas tão feliz, que eu vim de tabelinha. Eu vim escapulida. E aí eu cheguei. E eu nasci muito magrinha, muito branquinha. E minha mãe conta que quando o médico me colocou nos braços dela, eu era carequinha, eu só tinha uns fios. E ela fala que o sol bateu na minha cabeça. E que tinha uns fios que brilhavam tanto, tanto, eram tão vermelhos, que mais pareciam rubi. Tá aí meu nome, Rúbia. E eu tive uma infância muito feliz. Engraçado que no interior tem umas coisas assim, divertidas. E na minha casa não podia fugir à regra. Lá em casa todo mundo começava com a mesma letra. É Renê, Rony, Ramon, Renata, Rúbia. Minha mãe falava que era para render mais. Rendeu! E meu pai é Renato, minha mãe Estraga. Minha mãe é Sônia. Mas o menino dá um jeito em tudo. E quando a gente ganhou o primeiro cachorro, a gente batizou de Sultão. Porque minha mãe não ficava sozinha, né? Ficava Sônia e Sultão. E a gente teve uma infância muito feliz. Eu acho que eu sou sortuda, privilegiada. Eu tive pais que tiveram tempo para brincar comigo, pais que tiveram tempo para me contar histórias. E embora eles trabalhassem, eu acho que o bom é que quando eles estavam com a gente, eles eram só nossos. E a gente era só deles. E tá aí. Foi muito bom. Tive uma infância muito feliz. Na vida é uma história muito boa.
E eu acho que cabe a cada um escrever a melhor parte. E eu acho que eu tento, assim, todo dia, quando eu acordo, eu falo, não, hoje eu vou fazer a minha história melhor do que ontem. E eu acho que isso é importante, a gente pensar todos os dias isso. O que a gente pode fazer para sermos pessoas melhores? O que a gente pode fazer para crescer mais naquele dia? O que eu posso fazer para ajudar o outro naquele dia? O que eu posso fazer para me ajudar? E a história, eu acho que Deus nos deu a vida e cabe a cada um escolher o que fazer dela. Eu acho que eu escolhi as coisas que me fazem felizes. Eu trabalho naquilo que eu adoro, que eu sou apaixonada e que eu gosto demais. Eu tenho pessoas perto, minha família são pessoas extremamente carinhosas, generosas. Embora eu não tenha escolhido, eu acho que Deus me privilegiou de ter pessoas por perto, das quais são muito especiais. Eu escolhi amigos que eu amo de paixão. E eu acho que eu escolhi coisas boas na minha vida, assim. Você sabe que eu achava que eu nunca tinha pensado em ser alguém, trabalhar na televisão. Mas aí, de tanto pensar sobre isso, eu me lembrei de uma vez que quando eu era pequenininha, devia ter uns 12 anos, a época que estava passando o primeiro Carrossel, o Silvio Santos, não contei pra ninguém. O Silvio Santos falou assim: olha, gente, se você se parece com algum personagem do Carrossel, manda pra cá que você vai aparecer na televisão. E eu mandei. Mandei a foto e sabe com que eu falei que eu me parecia? Com Maria Joaquina, que é loira, dos olhos azuis e branquinha. Pena que o Silvio Santos não viu essa semelhança. Mas eu também, quando eu era criança, eu gostava muito de cantar. Eu era tímida, mas eu era tipo assim, não podia ver o microfone que eu gostava. Eu vejo, às vezes, em algumas festas de família, eu sempre estava na frente com o microfone, dançando. E quando eu gostava muito de cantar. Minha mãe gostava de ensaiar, gente. Eu e minha irmã, a diferença nossa é muito pequena e a gente se parecia muito. E a gente se parece até hoje muito. Então, às vezes, ela ficava assim, ó, vou ensinar uma música pra vocês cantarem. E ela ensaiava. E quando a gente ia pra Guarapari, tinha um homem que andava com um radinho debaixo do braço. Ele chamava Tartaruga. E a gente não podia ver ele, que minha mãe, vem aqui, Tartaruga! E chamava ele, e a gente ficava cantando no microfone pra praia inteira ouvir. E eu não achava eu não me lembrava disso, tanto que eu gostava de um microfone. E quando eu vim pra Belo Horizonte, eu vim trabalhar numa escola, que é da minha tia. Eu sou formada em magistério. E aí eu peguei um dia carona com a Érica, que é de Lagoa da Prata também, e fui contando pra ela que a coisa que eu mais gostava de fazer na TV, na sala de aula, era contar histórias. E um dia ela me ligou e falou: Rúbia, eu queria que você viesse contar uma história, que você viesse aqui na TV pra conhecer. E eu cheguei na TV sem a menor pretensão. Cheguei pra ver como acontecia a televisão. E quando eu cheguei lá, ela me contou que estava com um projeto de fazer um programa infantil e queria que todos os dias eu contasse uma história. Eu falei, ué, eu topo. Aí ela me apresentou pro superintendente, que era o Jonas na época. Aí ele falou assim, olha, tá passando um programa no ar agora, ao vivo. Entra lá e conta uma história. Eu falei, mas agora? Ele falou, é. Eu falei, não, mas eu não treinei, eu não sei. Ele falou, que vem na sua cabeça, você conta. Não sei quem foi mais corajoso, né? Ele ter chamado ou eu ter aceitado. Mas eu aceitei. Eu entrei no ar, contei a história e na hora que eu saí, ele falou, ó, você pode voltar que amanhã você vai apresentar o programa todo. E eu fiquei durante 12 anos no TVX, onde assim eu revivi todas as lembranças da minha infância, eu repetia muitas das brincadeiras que meus pais me ensinaram, as músicas que minha mãe cantava, as histórias que meu pai contava. Foi uma época muito feliz. Eu acho que quando a gente fala da nossa história, acaba que outras pessoas se identificam, né? Todo mundo já viveu aquilo, fala, não, eu tô passando pela mesma situação. Então cria esse vínculo. Eu falo que as histórias, ela tem um poder transformador e ela também, elas aproximam as pessoas umas das outras. E é bom poder contar a sua história, é bom poder ouvir as histórias dos outros, porque a gente aprende muito mais com elas. E é muito legal hoje, o programa acabou, mas eu continuo contando histórias.
E eu acho que, embora seja um hábito milenar, eu acho que é sempre bom quando alguém fala assim, era uma vez, parece que é como se um mundo mágico viesse à tona. E não importa a idade que você tenha, sempre é bom ouvir e contar histórias. Lewis Carroll, que é o autor da Alice no País das Maravilhas, ele fala que contar histórias é dar um presente de amor. E eu penso assim, eu acredito que contar histórias realmente é dar um presente de amor. E é o que eu gosto. Eu adoro poder presentear as pessoas com amor. Na verdade, nas palestras que eu realizo em congressos de educação, muitas vezes as pessoas não me conhecem como apresentadora. Eu vou ali como uma contadora de histórias, uma educadora. E eu sei da importância das histórias no processo de formação, não só das crianças, como de qualquer pessoa. Eu acredito que as histórias, elas realmente nos fazem repensar, nos faz crescer, nos faz refletir e nos faz aprender. Eu acho que se os educadores pudessem perceber isso, o quanto as histórias podem ajudar, seja na matemática, na história, na geografia, em qualquer uma das matérias, porque as histórias elas vão direto ao coração. Porque eu acredito que tudo que chega ao coração, a gente aprende muito mais. E eu acho que as histórias, elas realmente, transformam as pessoas, elas criam possibilidades de crescimento, e isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Na verdade, eu tenho alguns temas, e eu tenho temas sobre a importância das histórias no processo de educação, sobre a música, como utilizar a música também na educação, sobre a importância das brincadeiras e como utilizar as brincadeiras nas matérias e como fazer com que a criança possa aprender a partir dessas ferramentas. Mas é claro que o público, isso me ajuda muito, a forma como o educador me olha, você consegue perceber se ele está gostando, se ele não está, se ele está interessado. Embora eu tenha um planejamento que eu preciso cumprir, ali na hora existe um improviso, existe sempre aquela pergunta que o educador tem, uma curiosidade. Isso, claro, que só vem a crescer, que vem acrescentar no meu trabalho e é sempre bom. E por eu ter sido educadora, trabalhei em sala de aula, uma das minhas preocupações nas minhas palestras é sempre de levar atividades que depois os professores possam utilizar dentro de sala de aula, que eles possam colocar as crianças para brincar e ensinar sem perceber, que eles possam contar histórias, porque uma das coisas que minha mãe sempre fala, que a maior e melhor forma de ensinar é através do exemplo. E que muitas vezes eu percebo é que os professores querem que os alunos leiam, mas eles não leem para eles. Os alunos não veem eles andando com livros. E isso é claro que os professores, assim como os pais, são referências. E as crianças precisam de boas referências. Todo adulto tem uma criança, tem muito da criança que ele foi um dia. E eu percebo que muitas vezes os professores eles têm uma grade curricular a cumprir. E às vezes eles ficam tão preocupados com o que eles têm que transmitir que acaba sem perceber isso. Que as histórias, as brincadeiras, elas são fundamentais também na educação, que elas ajudam as crianças a compreenderem, às vezes, uma aula que ele gastava 3 horas para ensinar, através de uma história, de uma brincadeira, ele pode aprender muito mais. E você sabe que não é só a criança que gosta de ouvir histórias, não é só a criança que gosta de brincar. Toda vez que eu entro num congresso e falo, olha gente, quem aqui já brincou? Vários, todo mundo levanta a mão. E eu falo que para a criança, para o adulto, muitas vezes, ele vê a brincadeira como perda de tempo. Mas para a criança, o brincar é uma questão de sobrevivência. Ai, você sabe que eu acho que as pessoas elas precisam ser mais generosas umas com as outras. Às vezes elas pensam muito nelas, e isso é ruim. Eu acho que quando você consegue fazer algum bem, seja ele por menor que seja, isso faz bem não só a você, mas para outra pessoa também. Eu tenho uma palestra que essa é para empresas, sobre a importância do bom humor no mercado de trabalho. E eu falo muito isso, que hoje as pessoas elas andam assim muito estressadas, como se o estresse fosse sinônimo de sucesso, né? Você fala, nossa, eu estou estressado demais, tudo para eles é muito grande, é muito doído. E eu acho que a vida tem que ser leve, e isso cabe a cada um fazer essa escolha. Eu acho que quando a gente acorda, a gente pode escolher como eu quero começar o meu dia e como eu quero terminar.
E eu não posso fazer essa escolha por você. Cabe a você fazer a escolha do dia como você quer começar e como você quer terminar. Talvez o mundo esteja tão violento porque as pessoas estão muito carrancudas, muito mal-humoradas. Se a gente começar a rir da gente mesmo, sem dúvida a vida vai ficar mais leve. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada. Eu sou uma pessoa assim, eu falo que eu não tenho vocação nenhuma para tristeza. Não tenho. Me faz bem estar bem. Claro que eu choro, claro que eu fico triste, claro que eu tenho problemas. Mas assim, eu falo que eu sou meio doida. Eu converso muito comigo. Toda noite, se eu tô triste, eu falo assim, não, mas por que eu tô triste? Tem razão de estar triste? Mas e aí, até quando essa tristeza vai durar uma hora? Eu tenho que fazer alguma coisa com ela. E o que eu posso fazer para mudar? Então eu fico me perguntando, eu fico me questionando. E é claro, ninguém vive da tristeza. Embora pra gente estar alegre, a gente precisa dela. Mas eu penso muito isso, que eu não quero, não é essa vida que eu quero. É tão ruim você chegar perto de uma pessoa mal-humorada, de uma pessoa carrancuda. Às vezes você até afasta, né? Assim como eu falo, o bom humor ele é contagiante. E é claro que o mau humor ele é contaminante, né? Ele contamina qualquer lugar. E não é isso que eu quero. Eu quero contagiar as pessoas com alegria. Eu tenho essa preocupação. Eu acho que minha mãe é uma pessoa alegre, meu pai é uma pessoa alegre. E eu quero levar alegria para as pessoas. Sempre tem aquelas pessoas mal-humoradas, né? Mas você sabe que eu não tenho muitos amigos que são mal-humorados. Eu acho que às vezes o sorriso, ele acaba atrapalhando o mau humor das pessoas, né? E eu não faço isso forçado. Eu não sou uma pessoa feliz, alegre, forçada. Mas a minha irmã fala assim, Ruby, acordar do seu lado é horrível. Que acorda, bom dia, Renata! Ela fala, ai, seu mau humor, seu bom humor de manhã, ai, mata qualquer um. Mas até isso ela começa a rir. Mas eu não encontro muitas pessoas mal-humoradas. E se eu encontro, ou eu me afasto, ou eu acabo, de certa forma, respeitando, né, a pessoa. Porque isso você não pode chegar também, tudo bem, não é assim. Eu acho que eu respeito muito o outro, a forma como ele é. Embora eu quero contagiar com meu sorriso. A televisão é uma coisa mágica, né? As pessoas, quando elas te veem, elas querem participar da sua vida. E elas acham que você é a melhor amiga delas. Isso é muito gostoso. Eu acho que a televisão, ela te permite chegar muito próximo do outro. E você sabe que não tem? Quando as pessoas me veem, elas falam assim, nossa, que engraçado, você é igualzinho à televisão. Que bom, né? Então não tem muito essa diferença. Eu acho que o público que me vê na televisão, quando eles me conhecem pessoalmente, não tem susto. Não, mentira, tem sim. Eles falam assim, nossa, na televisão você parece muito maior. Oi. É porque eles não percebem que se olhar direito, eu sou do tamanho das crianças. Sou, tá aí. Eu acho que é por isso que eu continuo com esse coração de criança. Talvez pelo tamanho, então eu fico mais próxima. Morro de saudade da televisão. Eu quero voltar, tomara que eu consiga. Eu gosto, acho que a televisão me proporcionou assim um conhecimento maior de mim mesma. Eu acho que eu aprendi muito mais sobre o outro. Eu aprendi a olhar diferente para as crianças. Eu aprendi a ouvir mais. Porque eu acho que a televisão tem muito disso. Ela faz com que você não só fale, mas que você aprende a conhecer o outro cada vez mais. Porque o programa era diário e ao vivo. E a gente recebia em média de 100 crianças. Então eu estava ali pertinho delas. Claro que esse contato assim, diário me faz falta. Eu tenho muita saudade. Pois é, eu tive também essa sorte de trabalhar com profissionais maravilhosos. Primeiro, o Alex Passos, que ele foi de uma generosidade, ele apresentava o TVX quando eu entrei. Ele foi muito generoso comigo, sabe? Falava assim, nossa, você é muito legal, faça isso, porque eu era uma menina, eu entrei com 18 anos, então não sabia nada. E quando eu entrei, o programa eram 4 horas, não tinha criança nenhuma. Eu falava, mas o que eu vou fazer? E o diretor falava assim, faz o que você quiser. Eu falava, minha Nossa Senhora, o que eu vou fazer? E eu me lembro do Alex falava assim, faz o que você sabe, vai ser ótimo. Ele estava sempre ali para me apoiar. Eu acho que o Alex foi de uma generosidade que eu nunca vou me esquecer. O Júlio é de um talento, o Júlio Margarida, ele é de um talento que você fala, caramba, eu quero ser igual esse moço, ele é muito bom. Cada vez na semana ele fazia um personagem diferente.
Sabe quando você, às vezes eu apresentava, mas eu me perdia quando ele fazia alguma atração, ele sempre se apresentava, eu ficava assim, eu falava, gente, eu tenho que apresentar, eu esquecia de apresentar, de tão encantada que eu ficava com o talento que ele tem. E o Rodrigo Roblen é outro também, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele, assim, ele era uma pessoa, assim, de pulso forte, mas ele é uma pessoa extremamente inteligente, especialmente, assim, ele é muito, muito talentoso. Tudo que ele faz bem. É incrível, ele vai escrever, ele escreve bem, ele vai atuar, ele atua bem, ele vai falar, ele fala bem, tudo ele fala, gente, não é possível que pode ser tudo bom numa pessoa. E o Popó, gente, o Paulo Sérgio, ele é uma pessoa apaixonante. Sabe essas pessoas que falam, eu quero o resto da vida ficar do lado dele? O Popó, eu acho que ele foi muito, muito especial. Me deu saudade. Ai, que pergunta difícil. Hoje, é engraçado que por mais que o pai fale assim, eu quero muito uma menina, eu quero muito um menino, eu acho que todas as mulheres pensam muito isso, os homens também, que não importa se seja menino ou menina, o importante é ter saúde, não é isso? A primeira coisa que a gente pensa é muito nisso, que tenha saúde, que venha com saúde. Não importa, eu acho que o menino eu vou ficar louquinha. Eu acho que eu quero muito ser mãe. Ah, era uma vez, eu acho que eu contaria uma história de princesa. Eu acho que eu contaria uma história de alegria. Eu acho que eu contaria uma história que tivesse generosidade, que tivesse amor, que tivesse carinho, que tivesse paixão, que tivesse brincadeiras nessa história. E que sem dúvida que essa história tivesse um final feliz. É isso que eu contaria, uma história assim. Eu acho que meus filhos vão ser felizes. Eu acho que eu vou ser uma boa mãe. Eu vejo muito pelos meus sobrinhos. Eu gosto muito de brincar, de rolar no chão, eu sou meio moleca. E eu gostaria de ser uma mãe assim, de ser um pouco do meu pai, das brincadeiras loucas que meu pai fazia. Eu quero ser um pouco da minha mãe e quero ser muito de mim. Eu quero ser muito de sorrisos com meu filho, eu quero poder ter tempo para ele, tempo para conversar, tempo para falar dele, para falar de mim, de contar as minhas histórias. Eu quero ser uma mãe muito carinhosa, uma mãe cheia de abraços, de beijos, de boas brincadeiras e boas histórias. Eu acho que seria complicado falar que eu sou uma alma que ama. Eu acredito que eu sou uma pessoa que tenta amar cada dia mais as coisas que a vida me dá. E eu faço muito essa escolha de poder me apaixonar por tudo aquilo que aparece, ou não, mas eu me esforço para ser uma alma que ama e uma alma que seja amada. Tem. O meu CD e tanto o meu livro. Quando eu fui escrever, eu pensava assim, gente, se eu fosse criança, o que eu gostaria de ler? E eu me lembro que uma das crianças falou assim comigo, no programa, uma das histórias até surgiu por isso. Eu me lembro que no programa TVX que eu apresentava, eu falava assim, seu pai brinca com você? Sua mãe brinca com você? Aí o menininho levantou a mão e falou, meu pai brinca não, meu pai só trabalha. E aí eu falei, poxa, é isso que a gente quer. Filho quer que o pai tenha tempo para ele. Porque estar com o filho, brincar com o filho não é perder tempo, é ganhar tempo. E é disso que eu vou escrever. E aí eu escrevi 3 histórias. O livro se chama 1, 2, 3, Contos de uma Vez. Eu escrevi uma história que os pais não tinham tempo para ficar com a filha, até que um dia ela fica doente e os pais enchem ela de cuidado. E ela fica com medo de melhorar e resolve ficar doente para sempre. E aí eu não vou contar o final da história, né? Você vai ter que ler. E outra história é do aniversário de Nina. Eu adoro aniversário. Eu acho que isso veio muito da minha casa. Minha mãe, eu sou uma pessoa que gosta de festejar.
Tudo que acontece na minha vida, vamos fazer uma festa, eu sou assim, adoro. E eu escrevi uma história de uma elefantinha que ela tava louca pra chegar ao aniversário dela, louca pra ganhar presente, né? Que toda criança adora ganhar presente. E no dia do aniversário dela, todo mundo esqueceu de levar presente. Sabe o que aconteceu? Vai ter que ler o livro. E pra terminar, é a história de uma margarida diferente, que no meio de um jardim cheio de margaridas brancas nasce uma amarela. E ela se vê assim um pouco diferente demais das outras. E o pior é que as outras não querem aceitá-la da forma como ela é. É uma história muito legal. Inclusive, uma mãe recentemente me escreveu um recado que eu achei fofo. Ela falou assim: Ruby, a minha mãe, a avó, estava contando a história do livro pra netinha. Aí no final ela contou essa história da margarida, sobre a diferença. Aí a netinha falou assim: ô vó, ser diferente é importante, não é? A menina tem 4 anos. Aí a avó falou assim: é, filha, é muito importante, a gente vive muito melhor com as diferenças, a diferença torna o mundo mais bonito. Eu tô pensando, você é gordinha e eu sou magrinha, e a gente se ama, né? E tá aí, eu acho que eu gosto de ensinar através do amor, dos bons exemplos, isso sem dúvida tem muito do meu livro. E no CD, eu acho que tem muito da minha alegria, sabe? Da alegria, da minha paixão também por trabalhar com crianças. Porque no meu trabalho, no programa que eu apresentava e também nas minhas palestras, eu percebia que os professores, às vezes eu levava uma música e os professores cantavam, dançavam, mas e depois? Como? Que material que eles iam usar? E eu criei o CD para que pudesse auxiliar também na sala de aula e para que as crianças pudessem aprender cantando. E eu acho que o CD, eu queria fazer um CD que as crianças ouvissem e não ficassem quietas. E é tanto que quando eu fui gravar o CD, eu ia cantar e eu fiz 2 anos de aula com a Andréa Amendoeira. E pra mim foi muito difícil gravar, porque eu não sou cantora, eu sou uma brincante. E eu aprendi a cantar para gravar o CD. E quando eu fui gravar o CD, eu tava lá, eu falei assim, então vamos gravar a primeira música. Eu fui gravar, ficava brincando, esquecia de cantar. Eu vou, ela falou, Rubia, não é pra brincar, é pra cantar. E eu acho que o CD hoje, pelas coisas que eu ouço, tem surtido efeito, aquilo que eu queria. As pessoas brincam, as pessoas dançam, as pessoas aprendem e as pessoas se sintam amadas com aquele pouquinho de amor que eu coloquei nesses trabalhos. E quando tudo isso acabar? Ai, embora a gente saiba que tudo tem um fim, às vezes é melhor não pensar nisso. Eu não penso muito quando vai acabar. Eu não penso que se um dia vai acabar, embora eu saiba que isso vai acontecer. Mas eu prefiro viver. Prefiro viver hoje, prefiro viver amanhã. E se um dia isso acontecer, eu te falo o que vai acontecer, o que eu vou fazer.